Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 ao 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Bondoso Pai Celestial, que o Senhor possa acrescentar as bênçãos à leitura que temos feito da Tua Palavra e nos abençoar poderosamente, Senhor, e nos esclarecer e nos animar para tomar as nossas cruzes, Senhor, e seguir a Ti, negando a nós mesmos, como o Senhor nos mandou que fizéssemos. Te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós, como seres humanos que somos, dotados de capacidade intelectual e de uma inteligência não vista entre os animais, nós somos comparadores. A comparação é um recurso que usamos para tomar decisões, para entendermos as coisas, para explicarmos as coisas. Jesus Cristo usou comparações para ensinar. Uma vez ele comparou o que ouve as suas palavras e as pratica a um homem que construiu a sua casa na rocha. Ele usou comparações. A comparação é uma maneira que temos para tirar conclusões. É um recurso que usamos. E existe um dizer entre o povo bastante conhecido, que é: eu era feliz e não sabia. Você certamente já ouviu alguém dizer isso. Eu era feliz e não sabia. Mas eu pergunto, o que levaria um ser inteligente como o homem viver em uma condição e não poder reconhecer que é feliz e só depois poder chegar a essa conclusão de que era feliz e não sabia? Acontece que, baseado em comparações, o homem chega a tais conclusões. Sim, ele chega a dizer que era feliz e não sabia, quando ele compara uma situação que viveu com a situação que vive atualmente. E chega à conclusão de que a situação que ele viveu era melhor do que a situação que ele vive atualmente. Chega à conclusão de que o que ele tinha era melhor, era mais do que o que ele tem atualmente. Ele compara. Então ele diz que era feliz. E ele diz que não sabia
Por que não sabia? Porque quando ele tinha aquilo que era melhor do que o que ele tem hoje, ele estava também comparando o que ele tinha com o que ele gostaria de ter. E o que gostaríamos de ter sempre é mais, sempre é melhor do que o que temos. E se não vigiarmos, estaremos sempre insatisfeitos. E nos tornaremos ingratos para com Deus, para com as pessoas que nos amam. De maneira que nós vemos na escritura que lemos que Israel, tendo como seu rei o Deus criador dos céus e da terra, comparou-se com as demais nações e viu que as demais nações tinham reis, homens reinando sobre eles, dominando-os. Israel desejou também ter um homem dominando sobre eles. De sorte que incomodaram ao profeta Samuel para constituir-lhes um rei sobre eles. E Deus disse para Samuel: faça o que eles estão pedindo, constitui um rei sobre eles. Eles não estão rejeitando a ti, Samuel. Antes estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Porque o homem tem dificuldade de se deixar dominar por Deus. O homem prefere se apoiar em outro homem que ele julgue grande, que ele julgue maior, que possa satisfazer os seus sentidos, comprovando de fato um benefício. E com isso se torna ingrato. E rejeita o Deus que o criou. O Deus que pode de fato fazer algo por ele. Porque nós precisamos entender que o que Deus tem de bom para nós não se limita a essa dimensão tacanha em que vivemos. Na verdade, vivemos aqui em 3 dimensões: tempo, luz e matéria. Mas pare para pensar, o tempo passa. A matéria se degrada. E o espaço está aí, entulhado de lixo, de maldade. E nós estamos nessa briga para tentar reformar, para tentar remendar esse mundo podre. E preferimos ser governados por homens a sermos governados por Deus. Preferimos amontoar doutores conforme nossas concupiscências, porque não estamos dispostos a nos sujeitar a Deus, nos sujeitarmos de uma maneira integral ao Senhor. De maneira que as comparações que fazemos para tomar as decisões são comparações equivocadas. Os termos de comparação são termos mal elegidos. Os homens querem fundar igrejas para ser considerados grandes e tomam como termo de comparação outras denominações fundadas por outros homens. Desde quando que a Bíblia nos mostra a salvação vinculada a um sistema organizado criado pelo homem? Se Deus disse que não habita em templo feito por mão de homem, quem foi que fundou a igreja de Atos dos Apóstolos?
A igreja primitiva? Porque sim, os apóstolos foram usados. Mas quem fundou, quem elaborou, quem projetou foi o Espírito Santo. Foi o próprio Deus. E usou aqueles homens para fazer aquilo que ele desejava fazer. Para tornar congregar em Cristo todas as coisas. Então, toma-se como comparação. Se você for tomar, se você quer fazer a sua escolha de onde adorar ao Senhor, eu te oriento a comparar a igreja que você deseja ir com a igreja da Bíblia. Porque se você for comparar as demais, você certamente estará enquadrado naquilo que Jesus disse: cegos guiando cegos. Agora compare com a igreja da Bíblia. E por isso eu creio nesta mensagem pregada por William Marion Branham. Porque batismo em nome do Senhor Jesus Cristo não foi William Branham que inventou, nem copiou de outra igreja. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você compara com o batismo da Bíblia e descobre que é o mesmo batismo. Crer que há um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos, você compara com Efésios capítulo 4 e você constata que é o mesmo Deus. Nós precisamos entender onde estamos pisando, o que estamos fazendo. Nós precisamos saber quais são os termos de comparação que elegemos para tomar as nossas decisões. Porque preferimos comparar com aquilo que enche os olhos carnais. Quem deseja, que pregador deseja ser um João Batista do deserto, vestido com pele de animal, comendo mel silvestre, não sendo reconhecido pelos demais pregadores, não sendo aceito pelos sistemas religiosos do dia, mas que tinha coragem de chegar na presença do rei, e em vez de bajular o rei, em vez de pedir tijolos para construir uma igreja, de pedir apoio do governo, apontar para o rei e dizer: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Quem deseja se comparar a esse tipo de pregador? Quem deseja se comparar a um Elias, sendo perseguido, escondido em uma caverna, passando momentos de dor extrema, chegando a pedir a morte? Quem deseja ser um Paulo, para ser chamado de um odiador de mulheres ou algo assim, um preconceituoso, um machista, porque disse: não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem. E explicou. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia no pudor e na santidade. Mas quem deseja ser? Quem deseja se comparar? É claro, os jovenzinhos estão aí animados, querendo ser pregadores de mídia, pregadores de televisão, pregadores de congresso, de conferências, conferencistas, agradando o povo, bajulando o povo para serem aplaudidos. Mas o Espírito Santo não está nesse negócio. Ele até pode dar dons para os homens, porque a Bíblia diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e recebeu esses dons para os homens e até para os rebeldes. A Bíblia nos diz que dons e vocações são sem arrependimento. Você pode ser um mundano e ter dons, mas ser usado pelo Espírito Santo para preparar a noiva,
para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo? Isso não. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Necessário vos é nascer de novo. Jesus disse que se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ele não pode entender. Por isso leem a Bíblia, estudam a Bíblia e não sabem nada sobre Deus. Com um Deus inventado, um Deus uma crença politeísta, e um Deus cuja existência subsiste em 3 pessoas distintas. Isso é paganismo, criado pela Igreja Católica 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Com o que você quer comparar as suas aspirações, as suas pretensões? O que é que você pretende fazer? Você pretende negar-se a si mesmo e tomar uma cruz? Você pretende submeter-se a Deus e confiar somente nele? Ou você pretende estar apoiado pelo apoio político de candidatos, de políticos representantes na Câmara? A Igreja do Deus Vivo não precisa disso. Porque é necessário que a Igreja de Jesus Cristo confie só nele. Ela é a noiva. Quem está tentando agradar governo aí, quem estava dançando para agradar Herodes, era a filha de Herodias, representando ali a igreja nominal, tentando agradar o governo. Porque a sua mãe adúltera já estava casada com o governo, assim como esta grande igreja é casada com o governo, decreta feriados, estabelece suas igrejas em grandes praças. Mas a Igreja do Espírito Santo, você conheça pelas Escrituras, veja o seu perfil de humildade, sendo perseguido o tempo todo, vivendo uma vida humanamente desconfortável devido à perseguição do inferno através do sistema religioso. Porque quem perseguiu a igreja não foi os bêbados, as meretrizes, os ladrões, foram os religiosos. Porque quem matou a Jesus também foram os religiosos. Com o que você prefere comparar? Qual é a comparação? Quais são os termos de comparação? Você está comparando a sua vida hoje? A possibilidade de uma vida submissa a Deus? Mas vendo tantas possibilidades de prazer nesse mundo, e a ilusão de se tornar rico, e ter muito prazer, e esquecer que um dia vai morrer. É claro, e você compara isso apenas a uma vida restrita à vontade de Deus? Parece sem graça. Parece que o fardo de Jesus é pesado. Mas Jesus disse que não. Jesus disse: o meu fardo é leve. Porque ele mesmo disse: é impossível para o homem, falando da salvação, mas é possível para Deus. Sim, e Deus vem morar dentro do crente. E por isso o fardo fica leve. Porque Deus morando dentro do crente, ele dá conta de caminhar sobre esse mundo de trevas e não se contaminar. Você compara a sua vida com a vida que você deseja ter, e a vida que você deseja ter, claro, é melhor, é mais abastada, todo mundo deseja mais. E você vê isso como uma possibilidade? E o evangelho requer renúncia? Então você prefere ficar nessa ilusão. A Bíblia fala daquele rico e de Lázaro. Lázaro lá necessitado e o rico abastado. Mas quando ele morreu, ele pedia que se lhe enviasse Lázaro para molhar a língua dele com um pouquinho de água. Claro,
Quando ele estava na terra, ele comparava a vida regalada dele com uma vida de renúncia, é lógico. É claro. A proposta não era atraente, porque ele ignorava o depois. Entretanto, Lázaro agora estava no seio de Abraão, num lugar de descanso, de paz, de tranquilidade. Porque a comparação do rico foi equivocada enquanto estava na terra. As comparações equivocadas geram decisões equivocadas. Comparar é necessário. Uma vez João Batista, depois de haver proclamado, apontado para Jesus e afirmado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certa vez ele estava preso e parecia que nada acontecia, no sentido de uma intervenção divina para livrá-lo, de maneira que ele titubeou e disse para os seus discípulos: olha, vão lá, mandou eles ir até Jesus, falou: pergunte se é ele mesmo ou devemos esperar outro. E chegaram para perguntar a Jesus isso, e Jesus disse: olha, vai lá e diga para ele o que vocês veem aqui. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os aleijados andam. Jesus sabia que se João Batista comparasse esses acontecimentos com os acontecimentos que o Messias prometido propiciaria, essa comparação seria suficiente para entender que ele era o Messias. Nós precisamos comparar. Eu olho para essa mensagem que creio que Deus nos enviou através de um profeta. Eu olho para essa mensagem que creio e comparo com a Bíblia. Isso me traz alegria, porque ela não me oferece conforto aqui na terra. De que adianta o conforto aqui quando a morte entra pela manga da camisa? Quando as rugas começam a aparecer no rosto e os cabelos brancos começam e as dores começam a surgir e o cansaço, e aquele que pode mais paga para esticar a sua pele, para tratar os cabelos, e vai indo e vai remendando, até que chega um tempo que não tem mais nada para esticar, não tem mais nada para fazer. E agora ele se encontra com a realidade mais dura: morrer sem Cristo. Você pode desejar viver sem Cristo, mas morrer sem Ele será terrível. O profeta irmão Branham mostra um ocorrido com um de seus convertidos, chamado Jack Coy. E este irmão foi levado a juízo porque ele mandou que uma criança tirasse o aparelho e atravessasse a plataforma andando. E a criança atravessou, mas quando foi chegando até a mãe, caiu. E os pais da criança processaram ele, levaram-o ao tribunal. E o juiz disse: esse homem é uma fraude, porque ele mandou essa criança tirar o aparelho e atravessar a plataforma, contrariando o que o médico disse. Disse que a criança estava curada. Ele mentiu, a criança não foi curada, disse o juiz. Mas o irmão Jack se levantou e disse: eu resisto a essa afirmação. Jesus curou aquela criança. E o juiz disse: ora, eu quero que algum homem aqui se levante e me mostre que isso possa acontecer, que Deus possa curar uma criança de um lado da plataforma e de outro lado
deixá-la adoecer. E na hora em que os que se diziam crentes, na hora em que as denominações deveriam estar apoiando aquele irmão, tentando sustentar a causa do Senhor, pondo a Bíblia em ação, na verdade, uma grande denominação estava unida com ateus para tentar prender o irmão, para tentar condenar o irmão. Mas um irmão se levantou e disse: Meritíssimo, eu quero dar uma declaração. E o juiz o autorizou. E ele disse: certa noite, numa noite tempestuosa, um barquinho estava prestes a afundar. Todas as esperanças de salvação haviam se extinguido. Mas aqueles discípulos viram Jesus andando sobre as águas. E um deles, Pedro, disse: Senhor, se és tu, mande que eu vá até ti sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E ele se pôs a andar sobre as águas, andando tal qual Jesus andou sobre as águas. Mas quando ele foi andando e sentiu medo antes de chegar em Jesus, ele começou a afundar. E o juiz disse: o caso está encerrado. Que coisa boa quando temos Bíblia para comparar com o problema, com a acusação. Quando temos Bíblia para compararmos com a situação que estamos vivendo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie o evangelho que vá além do que vos tenho anunciado, seja anátema, que significa maldição. Isso significa que qualquer evangelho que fosse pregado deveria ser comparado com o evangelho que ele já havia anunciado. Esse evangelho bíblico, esse evangelho puro. Porque mesmo que um anjo viesse do céu, se o evangelho fosse além do que ele tinha ensinado, do que Paulo tinha ensinado, fosse anátema, considerado maldição. Mas hoje não precisa vir anjo do céu para pregar evangelho que vai além do que Paulo ensinou. Basta qualquer hominho aí, porque estudou 4, 8, 10, 12 anos, porque leu a Bíblia não sei quantas vezes, porque a denominação o patrocinou, ele pode pregar qualquer evangelho que vá além ou fique aquém. E Paulo disse em Romanos capítulo 2,16, que Jesus haverá de julgar o segredo dos homens. Deus haverá de julgar por Jesus, segundo o seu evangelho, segundo o evangelho de Paulo. Então devemos comparar, nós devemos comparar com o evangelho da Bíblia. Nós precisamos entender qual é o termo de comparação seguro para que possamos tomar as nossas decisões de uma forma correta. Que Deus possa continuar te abençoando, te esclarecendo, te dando força para seguir. Está difícil ser cristão nos dias de hoje. O pecado recrudesceu. O pecado está arraigado mais do que nunca. Os homens estão corruptos. A sensualidade, uma unção demoníaca de sensualidade batizou as mulheres. Os homens se tornaram enganadores, corruptos, gananciosos. A religião está podre.
Mas o Espírito Santo continua o mesmo. E ele tem que estar em algum lugar, ensinando o mesmo que ele ensinou lá na igreja primitiva. Que Deus possa continuar abençoando a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você não venha chegar a um dia a dizer: eu tive a oportunidade, eu era feliz e eu não sabia, eu tinha oportunidade, mas eu comparei a oportunidade com os meus desejos carnais e preferi os desejos. Que Deus possa ter misericórdia de você, meu irmão, minha irmã. O mundo está condenado. Que Deus possa ajudar a sua decisão de entrega somente a Ele, para que você possa dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Visite a nossa página na internet, www.amensagemdoentardecer.com.br, e ouça o programa A Mensagem do Entardecer, de segunda a sexta, das 8h30 da noite às 10 da noite. Com exceção das quintas. Nas quintas não começa às 8h30 da noite. Nas quintas começa às 10 da noite. E depois do programa A Mensagem do Entardecer, ou seja, a partir das 10 da noite, é o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Nosso número de WhatsApp acompanha essas publicações. Através desse número você pode entrar em contato conosco. Nós estamos à tua disposição para te ajudar no que for preciso. O DDD daqui é 81 e o número é 995710412. DDD 81 e o número é 995710412. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo.